Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de matemática, página 125, capítulo 7. Nós estamos terminando o nosso capítulo aí, né, pessoal? Comparando frações. Da mesma forma que podemos comparar números naturais, descobrindo qual é o maior e o menor, também podemos comparar as frações. Para entender como comparar, veja o mesmo bolo dividido em partes diferentes. Então, esse tamanho desse bolo é o mesmo que esse aqui. Porém, esse aqui está inteiro e esse aqui está dividido. Cada parte do bolo equivale a 1/2 do bolo. Então, ele foi dividido em duas partes. O mesmo bolo ali embaixo, né? Cada parte do bolo equivale a 1/4, ou seja, é um bolo, foi dividido em 4 partes. Cada parte do bolo equivale a 1/6. Ou seja, um bolo foi dividido em 6 partes. Na atividade 14, observando as frações. Observando as frações nas figuras anteriores, escreva a fração que indica o maior pedaço do bolo. Qual é o maior pedaço do bolo que foi partido? Foi o quê? Que foi partido em menos pedaços, né? Você vai colocar aqui. Ó, aqui ele dividiu em 6. Lá no comecinho ele dividiu em menos, então aquela é a maior fração, tá? E aqui o menor pedaço, tá bem? Quanto mais dividimos o inteiro, menores ficam suas partes. Portanto, para um mesmo numerador, ou seja, o número de cima, esse aqui, ó, numerador, para um mesmo numerador, quanto maior for o denominador, menor será a fração. Então, se eu for comparar 1/2, qual é maior? 1/2 ou 1/6? Qual é maior? Você pode até achar que o 6 é maior, porque o 6 é um número maior que o 2. Mas eu estou falando de fração, de divisão de fração, certo? Então, você vai ver aqui qual é o maior. Nós vamos comparar ao mesmo inteiro, tá? Então, tá falando que é correto afirmar, considerando o mesmo inteiro 1/2 e é maior que 1/6? Sim ou não? Tá? Então, na página 125. Aí, nós vamos para a página 126. Na página 126, atividade 16, observe as frações representadas. Então, você vai observar as frações representadas por tiras, tá? Então, ó, 1/3, 1/4 e 1/6. Compare as tiras de frações e considere as partes pintadas. Lembra, pessoal, ó, 1/4 é maior que 1/3, é menor que 1/3. Vocês vão usar lá na página, nas atividades anteriores, vocês já aprenderam, ó, o sinal maior que e menor que, tá? 1/4, ele é maior que ou é menor que 1/3? Tá? Então, na comparação de fração, você vai dizer. Eu vou dar a pista só do primeiro, tá? 1/4, ele é menor que 1/3, porque aqui esse número está maior, né? Então, eu dividi em 4 e não em 3. Então, 1/4, ele é menor que 1/3. E assim por diante, vocês vão fazer os outros. Na atividade 17 da página 126, ainda considerando as tiras da atividade anterior, responda ao que se pede. A. Quantos 1/3 são necessários para formar um inteiro, pessoal? 1/3. Quantos 1/3 é formado para formar um inteiro? Então, se eu pegar 1/3, né? Quantos 1/3? Acho que 3, mais ou menos, né? B. 1/6 são necessários para formar um terço? 2, né, gente? Eu vou dividir ao meio. E assim vocês vão fazer. É correto dizer que 2/6 é igual a 1/3? Sim ou não? A D. Quantos 1/4 são necessários para formar 1/2? Ó, isso aqui é uma questão de lógica. Vamos ler com atenção. E. É correto dizer que 2/4 é igual a 1/2? Sim ou não? Tá? Então, uma boa aula, bom estudo e até a próxima, se Deus quiser. Nosso capítulo 7 vai ficando por aqui.